Beleza, gente, vamos dar sequência agora no vídeo 15, onde a gente vai fazer alguns exemplos do que a gente estudou no vídeo anterior a respeito de transformações adiabáticas envolvendo gases ideais, tá? Então, a gente definiu, fez uma dedução longa, né, no vídeo 14, essa dedução permitiu a gente obter uma equação de estado característica de transformações adiabáticas. O que é uma equação de estado? É uma equação que relaciona as variáveis de estado, pressão, volume, temperatura, número de mols, né? No caso de um gás ideal. Tá? E essa equação de estado que a gente deduziu no vídeo anterior foi essa aqui. Né? Pressão vezes volume elevado a gama é igual a uma constante. Primeiro vamos só relembrar aqui algumas coisas. Né? O que é uma transformação adiabática de um sistema? É uma transformação termodinâmica onde não existe trocas de calor entre o sistema, no caso um gás ideal, e o ambiente externo. Tá? Então não existe troca de calor, então o Q é igual a zero ao longo de todo o processo. Tá legal? Então você pode regular a pressão, o volume e a temperatura, mas sem haver trocas de calor. Tá? Então aqui nesse dispositivo, né, lá no nosso cilindro de laboratório, nesse dispositivo que a gente está usando para estudar as transformações termodinâmicas, eu não tenho troca de calor entre o reservatório térmico e o gás, ou vice-versa. Tá? Então, os processos de aumento ou diminuição de temperatura do gás, que vai acontecer nesse processo, não é devido a trocas de calor, mas é devido à realização de trabalho mecânico, ou compressão ou rarefação adiabática. Tá? E aí, usando a equação de estado, os gases ideais, e usando a primeira lei da termodinâmica, a gente então estudou essa transformação. E aí nós chegamos nessa relação aqui, né? Nós vimos que ao longo de cada etapa de uma transformação termodinâmica, de uma transformação adiabática de um gás ideal, o sistema obedece a essa equação de estado. Né? Qual a equação que é essa? Em cada etapa da minha adiabática, né? Aqui no caso, por exemplo, eu estou representando num diagrama pressão por volume. Então essa linha azul saindo do estado inicial até o estado final é um esquema, né, que é uma representação esquemática de uma transformação adiabática de um gás ideal. Tá? Então, qual que é a equação que descreve essa linha, essa transformação no diagrama PV? É essa aqui. Em cada etapa da minha transformação, no caso aqui é uma expansão adiabática, né? Eu estou, por exemplo, retirando alguns pezinhos aqui desse meu cilindro de laboratório, o pistão está se deslocando para cima, então está variando a pressão, o volume e a temperatura, mas sem haver troca de calor. Né? Então, em cada etapa dessa minha transformação, em cada etapa da minha adiabática, o sistema obedece a essa equação. Se eu pegar em cada ponto dessa linha, se eu pegar a pressão naquele ponto, vezes o volume elevado a gama, vai dar sempre o mesmo valor. Tá? PV elevado a gama é igual a pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama. E isso aqui é o que, gente? Isso é uma constante. Tá? Então, essa relação aqui, P vezes V elevado a gama, igual a uma constante, isso vale para toda a adiabática, tá? Para toda a transformação. Seja uma expansão, seja uma contração. Né? A contração adiabática, ou a compressão adiabática, seria o processo inverso aqui. Né? Lembrando que esse gama, essa constante gama, né, alguns livros chamam de constante adiabática, né, o Halliday não dá um nome especial para essa constante, simplesmente o gama. Né? Essa constante gama é a razão entre o calor específico molar, a pressão constante daquele gás ideal, e é a razão entre Cp, linha, né, calor específico molar, a pressão constante, dividido pelo calor específico molar, a volume constante. Se for um gás ideal monoatômico, né, por exemplo, um gás nobre, né, que não forma moléculas, o CV molar é 3 meios de R. E o CP molar, ele é CV mais R, né, sempre, essa relação aqui é geral. CP molar de um gás ideal, qualquer gás ideal, é sempre o CV molar mais R. E para o caso específico de um gás ideal monoatômico, onde eu só tenho energia cinética de translação das partículas, o Cp molar vai ser 3 meios de R mais R, que vai dar 5 meios de R. Né?
Então, Cp dividido por Cv, molar, para um gás ideal, vai dar o quê? 5/3. Tá legal? Para gás ideal monoatômico, tá bom? E aí, gente, só complementando o vídeo anterior, eu posso também escrever a equação de estado da minha transformação adiabática, não em termos de pressão e volume. Eu posso escrever também em termos de temperatura e volume. Tá? Como que eu faço isso? Só casar essa expressão com a equação de estado dos gases ideais, né? Que é sempre válida. PV é igual a nRT. Tá? Então a pressão, para eu eliminar a pressão aqui nessa equação inicial, eu posso escrever a pressão em termos da temperatura e do volume, porque o número de mols eu estou considerando sempre fixo, é sempre uma constante. Né? Então a pressão é nRT sobre V, só passei o V para cá dividindo. Então pega esse cara e joga no lugar da pressão, aqui na equação inicial. Então eu vou ter aqui nRT sobre volume, isso tudo aqui é a pressão, né? Esse parênteses aqui é a pressão, vezes o V elevado a gama, que já estava lá, é igual a PI/VI elevado a gama, que é uma constante. Né? Então eu pego aqui, ó, temperatura está aqui, V elevado a gama dividido por V é V elevado a gama menos 1. Então eu vou ter, isso tudo é igual a uma constante dividido por NR. Né? Pega o NR e passa dividindo. Então eu vou ter essa constante dividido por NR, que vai me dar uma nova constante. Né? PI/VI elevado a gama é um número determinado pelas condições iniciais do problema, né? Então é uma constante. O R é a constante universal dos gases e o N é fixo. Né? Nesse experimento aqui, ó, eu estou mantendo o N fixo. Então se eu pego esse cara, essa constante, e divido por uma outra constante, eu vou ter uma terceira constante. Ou seja, para uma adiabática, temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 também vai me dar uma constante. Essa constante aqui é diferente dessa, mas não interessa. O que interessa é, em cada instante, em cada etapa da minha transformação adiabática, o produto T vezes V elevado a gama menos 1 vai dar sempre o mesmo valor. Ok? É isso que essa equação está dizendo. Então, essas duas equações de estado aqui, elas são completamente equivalentes. Tá? Então, aí vamos fazer dois exemplos. Tá? O primeiro aqui é o seguinte, digamos que você tem um gás ideal, tá? Que está confinado lá num recipiente de laboratório, ele está submetido às seguintes condições iniciais. Pressão inicial 1,2 atmosfera, V0 é igual a 4,3 litros e temperatura inicial igual a 310 Kelvin. Eu não lembro se eu já mencionei com vocês, gente, mas só para ter como referência, essa unidade ATM não é a unidade no sistema internacional, né, de pressão, mas só para, se vocês precisarem utilizar aí em algum exercício, uma atmosfera é aproximadamente 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tá? Um ATM é aproximadamente 10 a 5 newtons por metro quadrado. Beleza? É o fator de conversão entre essa unidade, que é mais usual, né? Mas essa aqui que é a unidade no sistema internacional. Tá bom? E aí, então, esse gás confinado, ele vai ser comprimido adiabaticamente. Então, seria o processo inverso desse aqui que eu desenhei. Né? Eu estou partindo de um volume inicial, né, 4,3 litros, e vou comprimir esse gás adiabaticamente até ele atingir 0,76 litros. Então, se é uma compressão adiabática, eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter o processo dessa forma aqui. O esboço dele, né? Aqui vai ser o volume inicial, igual a 4,3 litros, e o volume final, 0,76. Né? Volume final. Você vê que numa compressão adiabática, a temperatura do gás aumenta, né? Lembra? Num diagrama pressão por volume, as isotermas são essas linhas pontilhadas aqui, e as adiabáticas são essas linhas mais inclinadas. Né? Você vê que essa linha azul ela é mais inclinada do que as linhas isotermas. Isso porque o gama, eu já mencionei isso no vídeo anterior, o fator gama ele é maior do que 1. Então, a função adiabática ela é mais inclinada no gráfico, a derivada é maior do que no caso das linhas isotermas. Tá? Então, você vê que numa compressão adiabática, eu saio de uma temperatura T1
e chego até uma temperatura T2 superior a T1. Eu ainda não sei quanto que vale a temperatura final, eu vou descobrir. Mas eu já sei com toda certeza que a temperatura final é maior do que a inicial. Tá? Lembra, quanto mais para cima você está numa isoterma, né, num diagrama PV, quanto mais para cima está a linha isoterma, maior a temperatura associada. Né? Então essa isoterma aqui é a temperatura mais baixa, temperatura intermediária e temperatura mais quente. Tá? Temperatura maior. Tá? Então esse gás é comprimido diabaticamente até esse volume final e eu quero saber qual que é a pressão final, qual que é a temperatura final. Né? Então basicamente eu vou trabalhar com essas equações aqui, principalmente com essa. Tá? Então a letra A aqui, como é que fica? Pressão final. Ué, gente, eu sei as condições iniciais e sei o volume final. Então isso vai me permitir achar a pressão final. Tá? Porque a equação de estado, no caso de uma adiabática, relaciona justamente pressão e volume. Então eu vou ter o seguinte, a pressão final, que é o que eu quero achar, né? Vezes o volume final elevado a gama é igual à pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama. Tá? Então como é que fica isso aqui? A pressão final vai ser, então, a pressão inicial vezes, passa esse cara para cá dividindo, aí eu vou ter V0 por V final, né? Eu vou ter V0 elevado a gama dividido por V final elevado a gama, ou seja, V0 por VF, tudo isso elevado a gama. Tá? Então, isso aqui vai ser o seguinte, pressão inicial, eu não vai precisar, nesse caso, converter para Newton por metro quadrado, eu vou deixar como ATM mesmo. Então, a pressão inicial é 1,2 ATM vezes o V0 por VF elevado a gama. Aqui também não vai precisar converter de litro para metro cúbico, porque as unidades, como eu estou dividindo V0 por VF, mesmo que eu converta para metro cúbico, a razão, né, que vai aparecer aqui, V0 por VF, é simplesmente 4,3 dividido por 0,76. Vai cortar as unidades. Então, seja trabalhando em litros ou em metros cúbicos, o fator de conversão e as unidades vão cortar. Então, não precisa converter nesse caso. Tá? Posso manter em litros mesmo. Então, eu vou ter que o V0 é 4,3. Tanto é que eu nem vou colocar a unidade ali, que não precisa nesse caso, né? 4,3 e o V final é 0,76. Elevado a gama. Aqui eu esqueci de mencionar, gente, no enunciado, é um gás ideal monoatômico, tá? Então é um gás nobre. Como a gente acabou de ver, eu escrevi ali em cima, para um gás nobre, para um gás ideal constituído por átomos de gás nobre, por exemplo, o CP é 5 meios, o CV é 3 meios, então CP sobre CV molar vai dar 5 terços, tá? Aqui eu esqueci de mencionar, o gama é 5 meios dividido por 3 meios, que vai dar 5 terços. Tá legal? Então eu vou ter 1,2 ATM, V0 por V final, elevado a 5 terços. Aí, obviamente, tem que fazer isso aqui numa calculadora, né? Eu já fiz isso. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. 1,2, 4.3036 elevado a 5 terços. Isso vai dar, colocando lá na maquininha, vai dar 21,6 atmosferas. 21,6 atmosferas, né? Ou seja, de fato, né, quando você comprime o gás adiabaticamente, você diminui o volume, a pressão tem que subir, para manter esse produto aqui sempre constante. Então, menor volume significa maior pressão, no caso adiabático. Tá? E aí, como é que fica a temperatura final? Bom, tem duas maneiras de eu fazer. Eu posso trabalhar com essa equação aqui, né, porque eu conheço o T inicial, conheço o volume inicial, conheço o volume final, e eu quero achar a temperatura final. Então, eu poderia trabalhar
com essa equação aqui, fazendo um procedimento muito parecido, né? Ou também eu posso usar direto a equação de estado dos gases ideais. Agora que eu já sei a pressão final, eu posso usar direto o PV igual a nRT. Então, na letra B, vou fazer desse jeito. Na letra B, o que a equação de estado fala para a gente? Que pressão, como o número de mols é fixo, então eu tenho que o produto, pressão vezes volume, dividido por temperatura, é sempre uma constante, porque o número de mols é fixo, né? Então eu posso dizer o seguinte, que pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial, isso é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. De novo, por que eu posso escrever aquilo? Porque o produto P vezes V dividido por T é igual a NR, e NR é uma constante ao longo de todo o experimento. Então, P0 V0 sobre T0 é igual a pressão final, volume final, dividido por temperatura final, igual ao que está colocado ali, né? Então, eu quero saber a temperatura final, né? Eu quero esse cara aqui, ó. Então, o que isso vai me dar? Temperatura final, vou passar multiplicando para lá e já vou escrever a expressão já ajeitada, tá? Então, a temperatura final vai ser o seguinte, né? Passou para cá multiplicando, então vamos ver. O T0 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ser T0 vezes a pressão, né? Aqui eu vou ter, eu passei o TF para cá, então eu vou ter pressão final dividido pela pressão inicial. Então, a razão entre as pressões, né? O volume final já estava lá do lado direito da equação. Eu vou ter aqui volume final, o V0 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, V final sobre V0. Tá? E aqui não aparece o fator gama, porque eu estou aplicando direto a equação de estado dos gases ideais. Se eu quisesse trabalhar com essa equação, eu ia chegar na mesma resposta, aí sim, mas usando o fator gama. Tá? Vai dar, é o mesmo raciocínio. Tá? Ou melhor, vai dar a mesma resposta com procedimentos diferentes. Tá? Mas eu vou, nesse caso eu achei mais simples trabalhar com a equação de estado. Tá? Então vamos conferir aqui, o TF passou para cá, está lá. Pressão final estava do lado direito da equação, dividido por P0, está lá. Volume final está aqui, o V0 estava multiplicando, passou dividindo, está lá. E o T0 passou multiplicando, está aqui. Então já fazendo rapidinho aqui. Então como é que vai dar isso? Quanto que vai dar? O T0 é 310 Kelvin. Kelvin vezes pressão final, que eu já sei quanto que vale, dividido pela pressão inicial. Então vai dar 21,6 dividido pela pressão inicial, que é 1,2, vezes o V final, 0,76, dividido por V inicial, que era 4,3. De novo, né? Eu não precisei converter de ATM para Newton por metro quadrado e de litro para metro cúbico, porque aqui eu tenho a razão entre as pressões e os volumes, né? Então as unidades vão cortar e os fatores de conversão das unidades vão cortar também, né? De ATM para Newton por metro quadrado e de litro para metro cúbico, aqueles fatores de conversão vão cortar também. Então eu já coloquei direto ali o resultado, né? As razões, né? Então, a temperatura final, como é que vai ficar? O T final, fazendo ali a contabilidade, o meu aqui deu 986,2 Kelvin. Então, de fato, né, embora não esteja acontecendo troca de calor, o processo de compressão adiabática leva a um aumento da temperatura, né? A temperatura inicial era 310 e passou para 986, né? Então, mais do que triplicou a temperatura, tá legal?
Então isso porque, gente, num processo de compressão adiabática, olha só, o pistão está descendo, ele está comprimindo o gás. Então eu estou fornecendo energia para o gás através de um processo mecânico. A energia interna do gás vai crescer, consequentemente a temperatura final dele vai crescer também. Tá? Que para um gás ideal, energia interna e temperatura estão diretamente relacionados. Tá bom? Então a compressão adiabática é um processo de aquecimento. Beleza? Então, beleza, fechou esse exemplo. Aí vamos passar para esse outro aqui, que é um exemplo bem interessante também, porque eu já mencionei para vocês, né, nas aulas anteriores, que a maneira como as ondas sonoras se propagam no ar, essa maneira é através de compressões e rarefações das moléculas de ar, dos elementos de volume do ar atmosférico ao longo do caminho entre a fonte e o detector, né? Então já falei isso com vocês, né? Quando eu estou falando aqui com vocês, a minha corda vocal vibra, as partículas que estão próximo as partículas de ar que estão próximo da minha corda vocal vão vibrar também. Essa vibração é transmitida para todo o ar entre a minha garganta e o microfone aí do celular, né? E aí o som chega até o detector, né? Essas vibrações são transmitidas para a película lá do microfone e aí ele registra esse som aí no celular, tá legal? Então o som se propaga no ar adiabaticamente. Os elementos de volume do fluido comprimem e descomprimem, né? Eles aumentam a densidade e diminuem a sua densidade de forma adiabática, ou seja, de forma rápida o suficiente, de forma que não dá tempo de trocar calor com o ambiente, com o meio externo, né? Onde a onda está passando. Então o ar se propaga através de um processo adiabático, né? São transformações adiabáticas ao longo da propagação da onda. E aí a gente consegue deduzir, a gente vai falar um pouco mais disso, pessoal, lá no final do curso, na terceira parte do curso, que é o nosso estudo de ondulatória, tá? Mas já pegando o gancho das discussões que a gente vai ter mais para frente e trazendo aqui para a termodinâmica, tá? A gente consegue demonstrar que a velocidade do som no ar atmosférico, né, é igual a raiz dessa constante B sobre ρ. Tá? ρ é a densidade do meio, então massa por volume do ar atmosférico. Tá? E esse B, pessoal, essa constante B, ela é chamada de módulo de compressão volumétrica. É uma grandeza que tem a ver com a elasticidade do meio onde a onda está passando. Tá? Então, essa constante B, esse número, né, é calculado a partir dessa expressão. Ela é menos volume vezes dP dV. Tá ok? E essa derivada, dP/dV, né, derivada da pressão em relação ao volume, é calculada adiabaticamente. Então, esse módulo de compressão volumétrica é menos volume, derivada da pressão em relação ao volume, no caso adiabático. Tá? E aí, a partir disso, né, sabendo disso, e usando os nossos conhecimentos de transformação adiabática de gás ideal, eu quero mostrar que a velocidade do som é igual a isso, e depois eu quero chegar nessa expressão final. Né? Ou seja, eu quero mostrar que a velocidade do som depende da temperatura do meio. E eu vou tratar o ar atmosférico como um gás ideal, que é o que a gente está estudando. Tá? Então vamos primeiro demonstrar essa expressão, manipular ela um pouquinho e chegar nessa última. Tá legal? Vamos fazer isso do lado de cá. Eu vou deixar esse desenho só para a gente se orientar aqui com as equações. Tá? Então, olha só, gente. Primeira coisa, né, que eu tenho que fazer é calcular essa constante, né, esse número, essa grandeza chamada módulo de compressão volumétrica, tá? Usando o processo adiabático. Então, olha só. O B envolve a derivada da pressão em relação ao volume, no caso adiabático. Então, eu vou pegar essa relação aqui, ó, que é justamente a pressão em função do volume, para o caso adiabático. Então, eu vou ter o seguinte, que dP dV
para um processo adiabático, isso é derivada de dV do que, gente? O que é a pressão em termos do volume? A pressão é uma constante, que eu vou chamar de K, beleza? É uma constante K, vezes o V, passa esse V elevado a gama dividindo. Então, vezes V elevado a menos gama. Tá legal? Então, dP, dV, adiabático, é derivada volumétrica de uma constante, que é o meu K, vezes V elevado a menos gama. Tá? Então, o que vai dar isso aqui? Ó? Isso é igual a derivada disso aqui, ó, é K vezes. Derivada disso aqui, gente, vai ser o menos gama, escorrega aqui a potência, né? Menos gama, vezes volume, elevado a menos gama, menos 1. Beleza? Só subtrair uma unidade lá da potência. Então, isso aqui é igual. Menos, vai ficar então menos K, vezes gama, vezes V elevado a menos gama menos 1, pessoal, é a mesma coisa que V elevado a menos gama multiplicado por V elevado a menos 1, né? Conserva a base e somos expoentes, né? Então, menos gama menos 1, tá lá. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui, ó, constante K vezes isso aqui, ó, K vezes V elevado a menos gama, ó, K vezes V elevado a menos gama, não é a própria pressão? Então aqui, ó, K vezes V elevado a menos gama é o próprio P. Tá legal? Então essa derivada aqui, no final das contas, ela vai me dar menos o gama vezes volume elevado a menos 1. Beleza? Olha só, menos gama tá lá. Volume elevado a menos 1 tá aqui. K vezes V elevado a menos gama, constante K vezes V a menos gama, é a própria pressão. Beleza? Então, a derivada da pressão adiabática é menos gama vezes a própria pressão, multiplicado por volume elevado a menos 1. Então, como é que fica a constante B? A constante B é esse resultado que eu acabei de achar, multiplicado por menos volume. Então, como é que fica a constante B? O meu B vai ser, então, menos o volume, que vem da fórmula, multiplicado por esse cara, que é a derivada adiabática, né? Esse cara, ele é menos gama pressão, volume elevado a menos 1. Então, como é que fica o B? O módulo de compressibilidade volumétrica adiabática do ar atmosférico vai ser, então, menos com menos dá mais, né? V vezes volume elevado a menos 1 dá 1. Então, vai ficar simplesmente gama vezes a pressão. Então, a constante B, né, que é a elasticidade do meio, é simplesmente gama vezes a pressão. Então, como é que fica a velocidade do som no ar? Isso implica que a velocidade do som é a raiz de B sobre ρ, mas o meu B, eu acabei de achar que vale gama vezes pressão. Então, gama vezes pressão sobre a densidade, que já estava lá na fórmula. Tá? Então, a primeira parte ali está demonstrada, né? Então, isso aqui, gente, essa fórmula da velocidade do som, ela é geral, ela vale para qualquer meio, né? É raiz de B sobre ρ. Para o caso específico de som se propagando no ar atmosférico, tratado como um gás ideal, esse B vale gama vezes pressão. Então, a velocidade do som no ar atmosférico, considerado ideal, é igual a gama P sobre ρ. Tá?
E aí, só para chegar no resultado final ali, eu quero manipular um pouquinho essa expressão e chegar que a velocidade do som, na verdade, ela depende da temperatura e da composição química do meio. Né? Aquele N que aparece ali é a massa molar do meio, tá? Onde a onda está passando. Então, vamos fazer aqui a última parte. Olha só, pessoal, eu quero relacionar isso aqui com a temperatura. Eu quero fazer aparecer a temperatura nesse caso aqui. Aqui eu tenho o gama, não vou mexer com ele, porque ele é constante, né? A pressão, eu vou escrever ela de uma forma que apareça a temperatura nessa equação aqui, ó. Então, está na cara que eu vou ter que utilizar a equação de estado dos gases ideais, porque eu consigo associar a pressão com a temperatura através dessa fórmula aqui, ó. Tá? Então, olha só, eu sei que pressão vezes volume é número de mols constante universal dos gases vezes a temperatura, PV igual a nRT. Lá naquela expressão que eu quero demonstrar, aparece a massa molar e aparece a temperatura, né? Então, e aqui aparece pressão e densidade. Então, eu vou dar um jeito de manipular aquela expressão e fazer aparecer aqui a temperatura e a densidade, tá? Como que eu faço isso? Olha só, gente, densidade não é massa por volume? Então, eu vou dar um jeito de fazer aparecer massa ali naquela expressão. Como que eu faço isso? Uma das maneiras é essa aqui, ó. Eu posso multiplicar em cima e embaixo pela massa molar. Posso multiplicar em cima e embaixo pela massa molar do gás. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol daquele gás. Ué, gente, se eu falo para vocês assim, eu tenho 10 mols de moléculas de oxigênio, tá? Uma molécula de oxigênio, ou melhor, 1 mol de moléculas de oxigênio, qual que é a massa dele? Cada oxigênio é 16 gramas por mol. Se você olhar na tabela periódica, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Então, o O2 vai ser o quê? 32 gramas por mol. Significa que se eu pegar 1 mol de moléculas de oxigênio, eu vou ter qual massa? 32 gramas. Né? Então, se eu pego, aí se eu falo para vocês assim, eu tenho 10 mols de moléculas de oxigênio, qual vai ser a massa? Vai ser 10 vezes 32 gramas, 320 gramas. Né? Então, massa molar é massa de 1 mol. Se eu pegar o número de mols e multiplicar pela massa molar, eu vou ter o que, gente? Eu vou ter a massa total de gás. Concorda? Número de mols vezes massa molar é a massa total. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Isso aqui é igual. Esse sujeito aqui, ó, Nzinho vezes a massa molar, é a massa total de gás. Então, eu vou ter massa total do gás vezes RT sobre massa molar. Beleza? Nzinho vezes massa molar vai me dar a massa total de gás. RT sobre massa molar já estava lá. E agora o que eu vou fazer, gente? Vou pegar o volume e passar dividindo. Porque se eu tiver massa total dividido por volume, vai aparecer a densidade. Então aqui, ó, eu vou ter que a pressão do gás é massa de gás, massa total, dividido pelo volume, aqui ó, peguei o volume, passei dividindo, vezes RT sobre a massa molar. Ué, gente, mas o que é isso aqui? Massa total por volume. Isso é densidade. Então, olha só, naquela equação apareceu a densidade e apareceu a temperatura também, que é o que eu queria. Então, a pressão de um gás ideal eu posso escrever como densidade vezes RT sobre massa molar. Isso é a pressão do gás. Então pronto, eu vou pegar aquilo ali e jogar aqui, ó.
já tem os ingredientes que eu precisava, que é aparecer a temperatura e a densidade. Então, como é que fica a velocidade do som? A velocidade do som é igual a raiz de gama, que eu não vou mexer com ele, é um número, né? Uma constante. A pressão é ρRT sobre M. ρRT sobre massa molar. Sobre massa molar. Dividido por ρ, que já estava na expressão, né? Então, dividido por ρ. Então, vai cortar as densidades. Então, a velocidade do som é igual a gama RT sobre a massa molar. Então, você vê que tratando o ar atmosférico como um gás ideal, a velocidade do som depende desses dois parâmetros, né? Depende da temperatura, medida em Kelvin, tá? E depende da composição química do meio, né? Depende da inércia do meio. Tá legal? Então tá, gente. Aí isso fecha então o vídeo 15. Na sequência, então, a gente continua com os nossos conteúdos.